Este é o Band News Manaus com os noticiários, as principais notícias, claro, tudo aquilo que você precisa saber para começar a sua manhã de terça-feira muito bem informado. Eu sou Arthur Coelho, acompanho você ao longo desta manhã. Não estou sozinho, Samara Souza comigo. Bom dia, Samara. Bom dia, Arthur, e bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvindo coladinho nos 93.7. Band News Manaus está no ar hoje, terça-feira, 24 de setembro de 2019. Vamos juntos. E claro, contamos com a sua participação através do nosso WhatsApp no 993-519370, 993-519370 e também nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Lembrando que estamos ao vivo, você pode assistir também pelo Facebook e Super Aplicativo Humano. E só mandar um abraço para a galera que acompanha pelo Super Aplicativo Humano, pelo Facebook, pela live. Manda os seus comentários, suas sugestões. Só quero dizer para vocês que a gente lê sim as suas mensagens e estamos sempre encaminhando as demandas que vocês sugerem através das nossas mídias. Os destaques você confere a partir de agora. Países anunciam investimentos para o desenvolvimento e combate às queimadas. Fala Maurício Max. Em conversa com o governador do Amazonas, Wilson Lima, o ministro da Noruega, Ola Elvestuen, afirma que o país quer parceria mesmo sem o Fundo Amazônia. Lima discursou em um evento da ONU e pediu apoio para combater o desmatamento na região. Ele também defendeu o desenvolvimento sustentável e novas estratégias de conservação em eventos nos Estados Unidos. Que uma coisa não tem como andar dissociada de outra. Não tem como a gente falar de preservação da floresta sem levar em consideração o desenvolvimento econômico e social. Crimes de tortura serão investigados, fala Igor Oliveira. O Ministério Público do Estado do Amazonas vai reforçar as investigações dos crimes de tortura em presídios do Estado. Com o trabalho de criação do núcleo, serão levantadas questões para a criação de um protocolo de atendimento aos familiares e melhoria das condições dos detentos. Segundo informações de familiares, a comida chega estragada, além de racionamento de água, e que existem detentos doentes, sem medicação e com restrições para a visita íntima. Cai o número de notificações de malária no Amazonas. Fala Gabriele Moura. De janeiro a agosto deste ano, são 41.062 registros de malária no estado. No mesmo período do ano passado, foram quase 52 mil registros. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVS. A maioria dos casos de malária se concentra na região amazônica, segundo o Ministério da Saúde. As informações agora de Brasília, com João Pedro Melo. Em meio a diversas críticas, principalmente relacionadas à política ambiental, o presidente Jair Bolsonaro faz o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas nesta terça-feira. Historicamente, o Brasil abre os trabalhos do encontro, e essa pode ser a maior exposição do presidente brasileiro perante diversos líderes mundiais. Por conta da cirurgia recente, além do discurso, Bolsonaro terá apenas 2 compromissos em Nova York, sendo uma reunião com Antônio Guterres e uma visita de cortesia a Rudolph Giuliani, ex-prefeito de Nova York. A expectativa é de que ele retorne a Brasília na quarta-feira, já com atividades e agendas no Palácio do Planalto. Política, com Rosiane Carvalho. Agora 8 da manhã e 24 minutos. Rosiane Carvalho com as informações de política. Ao telefone conosco, bom dia. Oi, Arthur, bom dia para os nossos ouvintes. Rose, o vice-governador... aqui o volume do computador, senão vou levar a bronca do Daniel WhatsApp, Jordão. Né? Rose, o vice-governador Carlos Almeida esteve ontem aqui na Band News Difusora e falou sobre o caso Dantas, a terceirização na saúde e também eleições para o ano que vem. A gente tem um trecho dele falando desses assuntos, vamos acompanhar aqui. Quais são os piores vesperos a serem mexidos ainda na Suzano? E também a terceirização, ela vai chegar até que ponto? A questão, ela é multifacetada. Uma das coisas mais complexas que existe é um modelo de financiamento da saúde pública. Só que nós não vamos ficar lamuriando, dizendo como desculpa para uma ausência de gestão que todos os estados estão no mesmo problema. Não é isso. Existem problemas específicos no Amazonas e um deles é o estado do Amazonas, como todo estado da federação, deveria assumir a média complexidade, como assim se diz. E a União deveria assumir a alta complexidade. Não há atuação suficiente da União aqui no estado para poder se suprir a alta complexidade
complexidade. Nós vamos encerrar o modelo de terceirização e estamos fazendo todo o trabalho, tanto econômico, financeiro, quanto jurídico para tanto. Na semana passada, a gente entrevistou aqui o deputado Serafim Correia e entre alguns assuntos que adentramos, houve uma declaração, abre aspas, há suspeita e ela tem razão de ser, fecha aspas. Isso sobre o empresário Francisco Dantas ser usado para derrubar o então secretário de Educação, Luiz Castro. Como que o senhor avalia essa declaração? Eu acredito que na democracia as pessoas têm direito de falar o que bem entendem, mas o fato é inverídica a afirmação. Uma coisa é muito simples. Por conta das irregularidades que se possam detectar ou que se detectam no governo, o governo toma as medidas de imediato. Com relação ao caso do Dantas, existe processo na própria secretaria já há meses. Vice-governador, a gente está no final de setembro, né? 3 meses para o final do ano, e essa reforma não virou realidade. Nós temos um orçamento ainda executado, com um planejamento que não é nosso, que precisa ser compatibilidade dentro da nossa própria perspectiva de arrecadação para o encaixe do Estado dentro da nossa própria realidade. E isso foi feito no primeiro semestre e se seguiu agora até esses primeiros meses do início do segundo semestre. A proposta já está pronta, já está avalizada pelo governador e está sendo enviada à Assembleia ainda essa semana. Vocês terão um candidato em 2020? Olha, a nossa preocupação é fazer com que a administração estadual funcione. Então vocês não vão ter? O senhor, por exemplo, não vai ser candidato ano que vem? De uma coisa eu já posso dizer, eu não sou candidato. Tá aí, Rose, quais suas impressões sobre a fala do vice-governador? O que ficou ali nas entrelinhas? Olha, o vice-governador Carlos Almeida falou de vários temas, né? Quase o programa dura 1 hora mais ou menos, mas nós temos aí alguns intervalos, né? Mas a fala dele acabou abrangendo temas como a lei do teto, as datas bases do ano que vem. A gente destacou aí a reforma administrativa, a proposta do governo para a reforma tributária, que será enviada ao governo federal, né? E essa questão da eleição. Outros temas a gente vai trazendo ao longo da semana, né? Mas acho que vale a pena os ouvintes, se tiverem interesse, conferir na íntegra a entrevista, né? Não fugiu nenhum temas espinhosos. A gente tratou, por exemplo, sobre a associação que se faz, o nome dele é o tráfico de drogas, né? Eventualmente, de vez em quando, esse tema surge. Falamos sobre a relação política, né? Sobre esse destaque que ele tem na gestão pública, né, nessa atração, no magnetismo, né, dos outros políticos, né? Isso geralmente acontece para quem exerce de maneira mais clara o poder. E essa comparação com o governador do estado, Wilson Lima, ele tratou de todos esses temas durante a entrevista. Eu acho que vale a pena conferir na íntegra toda. Mas, claro, tratou de uma forma muito política, né, da maneira que ele podia falar, certamente, né? Há exigências, né, para essa função pública aí, mas tratou de adiantar o que podia adiantar para a gente, por exemplo, a entrega da reforma administrativa, de que ela irá completa a Assembleia Legislativa ainda essa semana. Não deu detalhes, disse que esse detalhe ficará por conta do próprio governador, né, o Wilson Lima, e de alguns cortes que ainda serão necessários, serão feitos pelo governo, entre os quais adiantou a coisa da terceirização. A terceirização, sobretudo na área da saúde, que é um empenho que vai acontecer, isso deve atingir outros setores. A gente viu aí o governo tratando isso mais especificamente com técnicos, né, com profissionais de enfermagem, mas diz que isso vai atingir também a categoria de médicos, né, que eles tendem aí a dar um outro tipo de gestão. E vários outros detalhes que agora eu não vou conseguir elencar todos, mas a gente, ao longo da semana, surgindo aí os espaços, a gente vai tratando, sim, de alguns temas que são importantes para a administração pública e são de interesse da população. Claro. E, Rose, eu tô curioso aqui. Ele falou daquele assunto da surra, que o pai daria uma surra no vice-governador? Isso foi um assunto, inclusive foi um assunto que foi perguntado pelo Gustavo Cervinca, né? Porque na semana passada nós entrevistamos o deputado Serafim Correia, que falou a respeito da conotação que ele considerou que era uma conotação de perseguição política, né, naquelas denúncias do Dantas, né, na sequência saída do secretário Luiz Castro, e para o Serafim, na sequência imediata, um silêncio sobre as irregularidades. Ele disse, olha, nada mais foi feito, então me parece dar um tom de que aquilo só ocorreu para cair o secretário.
E aí há um contexto de que todas as denúncias, aquelas gravações do empresário foram feitas na sala do procurador Carlos Almeida, que é pai do vice-governador Carlos Almeida Filho. Então, o Serafim disse que ficava uma coisa mal explicada. Inclusive, eu soube que hoje o deputado Serafim deve requisitar ao Tribunal de Contas do Estado a gravação completa, sem edição, do depoimento do Dantas lá no Ministério Público de Contas. É uma expectativa que ele possa citar os nomes, ter citado os nomes que não vieram naquele primeiro vídeo que nós tivemos acesso, que os deputados também tiveram acesso. Exatamente. Então, eu perguntei a esse respeito do Carlos Almeida, e ele falou, do vice-governador, ele falou que não há para ele esse entendimento, que não foi uma perseguição política, há uma outra configuração para a saída do secretário de Educação. Colocou também que ele não se sente constrangido que o pai esteja à frente dessas investigações, né? E aí a gente perguntou também da surra, né? Porque o pai naquela gravação disse que se ele fizesse alguma coisa errada, ele dava uma surra no filho. E ele riu, tratou as coisas com muito bom humor, disse que está consciente que a cinta pode estar esperando ele lá caso ele faça alguma coisa errada. E, Rose, de Nova York, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, disse que foi convidado pelo enviado especial do secretário-geral da ONU, foi isso? Então, a gente falou ontem daquela situação lá das agendas e das fotos, das imagens que foram divulgadas pelas assessorias, tanto do prefeito Arthur Vigílio quanto do governador Wilson Lima, no contexto desses eventos que estão acontecendo em Nova York, né? Há um evento principal, que vai ser hoje a reunião da ONU, né? Ontem teve a reunião lá oficial da cúpula do clima, e antes disso, no final de semana, alguns eventos paralelos, né? Em relação a esses dois eventos principais. Eu usei a palavra evento paralelo também para a programação oficial que antecede a cúpula do clima, e que o Arthur Vigílio foi convidado e estava participando lá dessa agenda. O governador, ele participou também de uma agenda, mas a convite do PNUD, a convite de ONGs, né? Então, o prefeito deixou, né, nota, esclarece ainda mais, enfatiza, né, que ele não participava de eventos organizados por ONGs ou eventos paralelos que fossem fora da programação oficial. O convite dele, segundo essa nota que ele enviou ao nosso blog aqui, é que ele foi convidado por um enviado especial do secretário da ONU e participou só de programações oficiais da ONU, né? Então, enfatizou ainda mais a importância, o destaque que ele tem em relação, quando é comparado, por exemplo, à agenda do governador Wilson, é a interpretação que eu posso dar, né? Sim. Eu soube aqui de pessoas aliadas do Arthur Vigílio, você lembra que ele é diplomata, né? E depois que ficou sem o mandato de senador, ele passou acho que 2 anos em Portugal. E parece que ele teve um contato maior com o secretário da ONU, né? E aí eu acho que essa proximidade, a forma também como ele se conduz, né? O secretário da ONU, o Antônio Guterres, né? Então, acho que isso, claro, que favorece o prefeito também. A fala dele foi no sentido do que há a expectativa ali entre as pessoas que participam, né, da cúpula do clima, a preocupação com as mudanças climáticas, defender o desmatamento zero, a não exploração mineral em terras indígenas, mas há também toda uma pauta ambiental que é de responsabilidade da prefeitura e que é preciso também que esteja, né, entre as preocupações de quem administra a cidade de Manaus, né? Especialmente Manaus, que deveria ser simbólica, né? E simbolicamente a gente tem aí Igarapés numa situação muito complicada, né, Arthur? A falta de tratamento de esgoto, né? A gente tem situações que foi um dos problemas, né, questão do saneamento. Que poderíamos estar numa situação diferente, né? Ser uma cidade mais simbólica nesse sentido, mas o nosso simbolismo é realmente no ponto extremo, né, em relação a essas questões. Está falando aí do prefeito, a própria Prefeitura de Manaus vai fazer licitação de 50 milhões de reais com publicidade, Rose, é isso? Olha, o Estado Político deu essa matéria ontem, né, que é um site aqui do jornalista Lúcio Pinheiro e da Janaína Andrade, e me chamou a atenção, não foi essa licitação, não. Eles puxaram por essa licitação, mas o texto deles acaba colocando aqui um outro número muito grande em relação à Prefeitura de Manaus. A quantidade de dinheiro que já foi empenhado e gasto com publicidade. Estou tentando aqui identificar. Durante o primeiro mandato de Arthur, eles colocam aqui
Estou tentando identificar no texto, Arthur. Está aqui. Aqui Ao completar metade do segundo mandato, o prefeito Arthur Neto já gastou quase R$500 bilhão com publicidade. R$500 bilhão com publicidade. E aí eles têm um levantamento aqui histórico. No primeiro mandato, 2013 a 2016, a prefeitura gastou 261 milhões com comunicação. Nos anos 2017 e 2018, metade do segundo mandato, as mesmas despesas consumiram 183 milhões no orçamento da prefeitura. E de 2013 a 2018, 444 milhões. É isso. R$500 bilhão. Você imagina R$500 bilhão que a gente acabou de falar aqui sobre os igarapés, né? Sobre essa situação que a gente que precisava ser enfrentada. Não que não se precise de publicidade, mas é sempre um dado que chama atenção e que, claro, favorece muito os gestores, né? Favorece muito os gestores porque ele vai dando a conotação na mídia do que a forma como quer ser visto, né? A forma como quer ser apresentado. Sim. Rose, obrigado pelas informações. Ao longo do dia a gente tem outros assuntos que a gente vai tratando aí. Tá bom, então. Obrigado. Tchau. Tchau. Todos os dias, nossas equipes se empenham para provar a você quem é o melhor no atendimento, na agilidade. Agora, Manauara Táxi e Tucuxi se juntaram para oferecer a você o melhor serviço de mobilidade. São mais de 500 carros, motoristas treinados. É mais rapidez, conforto e segurança, porque nosso objetivo é um só: levar você. Liga ou peça pelo WhatsApp 21 23 90 90. Manaus vai de Tucuxi. Band News. Tempo. 8h37, sol entre nuvens nesta manhã, neste começo de terça-feira, nesta manhã de terça-feira em Manaus. 27 graus é a temperatura de momento, mas já com uma sensação térmica de 30 graus. A umidade relativa do ar está em 84%, segundo a Climatempo. A previsão para esta terça-feira, estou virando aqui, atualizando o site da Climatempo. Sol com muitas nuvens durante o dia e chove rápido durante o dia e à noite. Há uma probabilidade de 80% de 20 milímetros de chuva para esta terça-feira, onde a temperatura máxima deve chegar à casa dos 32 graus. Ou seja, parece que hoje não será tão quente quanto foi ontem, antes de ontem. Enfim, 32 graus até o momento é a previsão da Climatempo, a temperatura máxima para esta terça-feira. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. A situação ali do Coroado está complicada para você, condutor que segue em direção ao centro da cidade. Está aparecendo aqui no mapeamento uma ocorrência na Avenida General Rodrigo Otávio e uma outra na Efigênio Salles. Esse conjunto aí de acidentes tem complicado na saída da Avenida das Torres para ter acesso à Alameda Cosme Ferreira e na própria Alameda, com 3 quilômetros de retenção no sentido centro. Ou seja, quem consegue chegar na rotatória do Coroado, no mínimo passou aí uns 20, 25 minutos no congestionamento. Passando dali, o trânsito melhora apenas na Avenida André Araújo. Na General Rodrigo Otávio e Efigênio Salles, o trânsito é complicado nesse momento. Essa área do Coroado é bom ser evitada por você, condutor que está saindo da Zona Leste. Uma dica: siga ali pela Avenida Altazimirim, Avenida dos Oitis, apesar daquela obra tá melhorando um pouco o congestionamento. Aliás, não, piorou, atualizou aqui no mapeamento. Eu estou vendo que outras pessoas estão usando essa via como escapar do congestionamento e está aparecendo aqui na Avenida Altazimirim, na chegada da Avenida dos Ortiz, trânsito um pouco complicado para seguir em direção ao distrito. Em via liberada, a carreta que estava em pane mecânica na Rodrigo Otávio, oposto à metalúrgica Magalhães, o socorro acionado, agentes estavam no local e a via já liberada. Trânsito volta à normalidade nessa área de Manaus. Informar ainda que na Avenida Biurana com a Avenida Buriti está interditada nesse momento em virtude do recapeamento que está sendo feito no local. A Avenida Buriti está fluindo apenas no sentido rotatória da Gilete e tem agentes no local orientando os condutores que estão nesta área do distrito. Segundo o Manaus Trans, ou melhor, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, a rotatória do Coroado e a Avenida Rodrigo Otávio com tráfego tranquilo em suas saídas
e entradas. Acho que é o mapeamento que está doido, então, porque aqui está dizendo que ainda tem complicação ali na área da rotatória. Tanto é que está difícil para o condutor sair da Cosme Ferreira e acessar principalmente a Efigênio Salles. O trânsito está travado naquela área e, por consequência, o pessoal está lutando para sair da rotatória, seguir para André Araújo ou ainda para Rodrigo Otávio. Tem trânsito moderado ainda nessa área da cidade, não está fluindo tão bem assim como a gente gostaria. Para piorar a situação na Efigênio Salles, mais uma ocorrência de trânsito no sentido Coroado Dom Pedro, passando ali o residencial Efigênio Salles. Passando só um pouquinho, que me deixa temerosa se essa ocorrência aconteceu justamente em frente ao condomínio onde tem uma passagem de pedestre. Então, muita atenção, condutor. O trânsito para quem tenta sair da Avenida das Torres para Efigênio Salles também continua complicado ali. Nossa, o pessoal sofre, né? Pega uma Avenida das Torres linda, bonita, maravilhosa, mas quando tenta sair dela para Cosme Ferreira ou para Efigênio Salles, enfrenta uma grande retenção. Dos números da economia do Brasil e do mundo, ao dinheiro que entra e sai do seu bolso. Esta é a rádio de notícias mais ágil e completa. Rádio Band News FM 93.7. Chegou a hora. Venha renegociar ou liquidar sua dívida com o Banco da Amazônia e viver com mais tranquilidade. São condições de pagamento imperdíveis, até 95% de desconto. Válido para operações com recursos do FNO contratadas até 2011 por meio da Lei 13.729. Venha logo, fale com a gente e volte a crescer com sustentabilidade. Banco da Amazônia, movimentando a Amazônia e a sua vida. Você ouve Band News Manaus. 8h42, 8h42 na capital amazonense. A gente segue te mantendo muito bem informado nessa manhã de terça-feira com o Band News Manaus, eu e Arthur Coelho. E a sua participação, claro, daqui a pouquinho, já. Vou ler as mensagens que já estão chegando aqui dos nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp, que é o 993-519370. Insegurança jurídica pode travar novos investimentos no polo industrial de Manaus. Fala Cassandra Castro. O faturamento recorde do Polo Industrial de Manaus no primeiro semestre de 2019 pode ser um atrativo para a instalação de novas empresas. De acordo com dados da Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, as mais de 480 empresas do Polo apresentaram um crescimento nominal de 10,68%, que equivale a quase 50 milhões de reais de janeiro a junho de 2019, na comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar disso, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, a variação de empregos na indústria, comparando os meses de julho e junho deste ano, chega a 0,63%. Mesmo assim, o ritmo de vagas na indústria é considerado estável. Amazonas ocupa a 19ª posição no ranking nacional de produção de peixes. Fala Cindy Lopes. O Amazonas tem baixo desempenho na produção de peixes. Segundo dados do IBGE, o estado participou com apenas 1,6% dos mais de 500 milhões de quilos de peixes produzidos pelo Brasil no ano passado. O Paraná foi o estado que mais produziu peixes no país, seguido por São Paulo. Em terceiro lugar aparece Rondônia, sendo o único da região norte entre os 10 primeiros produtores nacionais, responsável por 9,7% da produção de peixes no país. A votação em primeiro turno da reforma da Previdência no Senado é adiada de hoje para amanhã pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Segundo o parlamentar, a mudança aconteceu por causa da realização da sessão conjunta do Congresso Nacional hoje para analisar o orçamento da União. Também hoje, os parlamentares analisam 15 vetos presidenciais, incluindo o que trata da gratuidade das bagagens de até 23 quilos em voos. O presidente Jair Bolsonaro retirou do texto essa isenção, mantendo em vigor a regulamentação que dá gratuidade apenas para bagagens de mão de até 10 quilos. Agora informações de Brasília com Ricardo Viula.
Quase 900 focos de incêndio controlados, 63 pessoas presas e cerca de 36 milhões de reais em multas aplicadas. Esses são alguns números divulgados pelo Ministério da Defesa, referentes ao primeiro mês de combate ao fogo na Amazônia. Segundo o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, os resultados mostram que houve, nas palavras dele, um alarde nas críticas às queimadas na floresta amazônica. Então, quando começaram as operações, a tendência foi queda. Eu fico muito perguntando a Amazônia em chama, não é bem assim. A ajuda das Forças Armadas na região foi prorrogada até 24 de outubro. Oito horas e 46 minutos. Crimes de tortura em unidades prisionais do Amazonas são alvos de investigação. As investigações dos crimes de tortura em presídios do Amazonas devem ser reforçadas pelo Ministério Público do Estado. Com o trabalho de criação do núcleo, serão levantadas questões para a criação de um protocolo de atendimento aos familiares e melhoria das condições dos detentos. A proposta foi apresentada pelo promotor de justiça João Gaspar Rodrigues. Ele comenta sobre o aprofundamento na investigação de casos envolvendo maus-tratos de presos e celeridade no combate à prática. O crime de tortura, em geral, é um crime de difícil elucidação. Então nós precisamos de uma estrutura de investigação e ter uma expertise na apuração desses crimes mais difíceis de serem elucidados. Então, assim, é uma vitória do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura e é uma vitória da sociedade civil também, porque reclama uma apuração não apenas célere e eficiente, mas imparcial. Os casos investigados pelo núcleo apontam a falta de alimentação adequada. Segundo informações de familiares, a comida chega estragada, além de racionamento de água, e que existem detentos doentes, sem medicação e com restrições para visita íntima. A Procuradora-Geral de Justiça, Leda Amaral Buquerque, ressalta que a decisão de formar o núcleo para intensificar o combate a maus-tratos de detentos partiu da denúncia de familiares. Nós tivemos um evento onde foi lançado um sistema que foi pensado pelo Ministério Público no sentido de nós fazermos um monitoramento dessas denúncias de tortura no que toca a esse controle, porque várias denúncias foram feitas, nós ouvimos inclusive parentes de presos nessa oportunidade. Participaram da reunião membros da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, SEAP, Secretaria de Estado de Justiça Social e Cidadania, SEJUSC, Conselho Nacional de Justiça, CNJ e OAB Amazonas. De Manaus, Igor Oliveira, Band News, Difusora FM, em 20 minutos tudo pode mudar. Agora 8 da manhã e 47 minutos, mesmo com o melhor faturamento dos últimos 5 anos, e segurança jurídica pode travar novos investimentos no polo industrial de Manaus. O crescimento de quase 50 milhões de reais no faturamento do polo industrial de Manaus de janeiro a junho deste ano é uma notícia positiva em meio às indefinições da reforma tributária que segue em discussão no Congresso. Esta incerteza, inclusive, é um entrave para impulsionar a geração de novos postos de trabalho no PIM. De acordo com o colunista de economia da Band News Difusora, Marcos Evangelista, algumas fábricas estão em compasso de espera por definições para reativarem linhas de produção. Nós temos várias empresas que desativaram linhas de produção e não ativaram ainda em função de toda essa celeuma política e econômica que nós estamos vivenciando no país. Recursos de quase 650 milhões de reais destinados a projetos industriais chegaram a ser anunciados por empresas do polo industrial, mas agora aguardam as novas regras do governo federal. O presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco, também afirma que a segurança jurídica é crucial para o desempenho das empresas do polo industrial. Se não houver uma clareza e uma estabilidade, uma segurança jurídica mínima, ninguém vai colocar dinheiro aqui. Wilson Périco também diz que no discurso do ministro da Economia, Paulo Guedes, há muita confusão entre segmentos específicos que recebem incentivos do governo e o que representa a Zona Franca de Manaus. Você não pode misturar o que são incentivos para segmentos do que é um programa do Estado brasileiro para a redução das desigualdades regionais e o modelo Zona Franca. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, registra um aumento tímido no número de contratações na indústria amazonense, 509. Em julho, este número pulou para 630 contratações.
O sociólogo e colunista da Band News Difusora, Marcelo Seráfico, chama a atenção para a importância do viés social que está na base da proposta do modelo Zona Franca de Manaus. É fundamental se ter bastante clareza de que nem sempre crescimento econômico ou dinâmica econômica intensiva significa melhoria das condições de vida da maioria das pessoas. Portanto, tem um debate que precisa ser travado em torno de futuras decisões que se pautem não apenas pelo objetivo de produzir mais riqueza, mas também pelo objetivo de distribuir essa riqueza com vistas a diminuir ou liquidar as desigualdades sociais. O resultado do faturamento do PIN foi impulsionado principalmente pelos polos eletroeletrônico e de duas rodas. De Manaus, Cassandra Castro, Band News Difusora FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Agora em Manaus, 8 horas e 51 minutos. Nosso ouvinte, final de telefone 9830, mandando aqui fotos de uma rua, um trabalho meia-boca feito recentemente, infelizmente, pela Prefeitura de Manaus, e ele informa aqui na sua mensagem de voz o que aconteceu. Bom dia, Band News. Estou voltando a enviar as fotos aqui do bairro Coroado, a rua Camusim. A Prefeitura já está com mais ou menos quase 2 meses, começou a fazer um trabalho aqui de tapa-buraco mesmo, fazer uma melhoria nessa rua. E eles vieram, passavam uma semana, voltavam, outra semana e voltavam. Colocaram só um pouco de asfalto, como vocês estão vendo na foto aí, e sumiram, não voltaram mais. Aí eu queria que vocês dessem um outro alô, que vocês já me ajudaram da outra vez. O pessoal da equipe veio por aqui, passou uma semana trabalhando, mas não chegaram a fazer, eu acho que nem 10 metros de rua aqui. Bom dia, meu nome é Cleiton. Obrigada, Cleito, pela sua informação. Rua Camusim, no Coroado, na zona leste da capital amazonense. Vamos mais uma vez enviar. A Prefeitura de Manaus me mandou as fotos aqui comprovando como é que foi feito esse trabalho. E ainda sobre ruas esburacadas, tenho aqui mais uma vez a participação do nosso ouvinte falando da situação no Parque Riachuelo. Bom dia, meus amigos da Band News Difusora. Parque Riachuelo continua na mesma situação. Mato e buracos. A gente espera que o Requalifica 3 da Prefeitura, que foi lançado recentemente, possa chegar aí no Parque Riachuelo. Estamos torcendo para isso, hein? Parque Riachuelo ouvinte, que não é de hoje que a gente recebe as mesmas reclamações. E do nosso ouvinte, final de telefone 9739. Agora, 8 da manhã e 52 minutos, países anunciam investimentos para o desenvolvimento e combate às queimadas na Amazônia durante encontro em Nova York. Em conversa com o governador do Amazonas, Wilson Lima, o ministro da Noruega, Ola Elvestuen, afirma que o país quer parceria mesmo sem o Fundo Amazônia. Lima discursou em um evento da ONU e pediu apoio para combater o desmatamento na região. Ele também defendeu o desenvolvimento sustentável e novas estratégias de conservação em eventos nos Estados Unidos. Que uma coisa não tem como andar dissociada de outra. Não tem como a gente falar de preservação da floresta sem levar em consideração o desenvolvimento econômico e social. Na ocasião, o presidente francês Emmanuel Macron aproveitou a reunião para anunciar a liberação de 500 milhões de dólares para a proteção de florestas tropicais, inclusive a Amazônia, através do Banco Interamericano de Desenvolvimento e a ONG Conservação Internacional. O presidente disse que todos são bem-vindos, incluindo os estados da Amazônia Legal, para soluções na preservação do meio ambiente. O Brasil é bem-vindo. Eu acho que todos devem trabalhar com o Brasil, com os estados da região. É bom que isso aconteça de forma respeitosa. As próximas semanas permitirão uma solução política que será um avanço. Macron citou o Brasil como um risco e lamentou a ausência de representantes brasileiros no encontro em Nova York. Até a próxima semana, o governador do Amazonas deve se reunir novamente com representantes do Fundo Norte-Americano em Manaus para discutir detalhes do projeto. De Manaus, Maurício Max, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. 8 horas e 55 minutos, reduz em 20% o número de casos notificados de malária no Amazonas.
O Amazonas registra de janeiro a agosto deste ano 41.062 casos de malária. No mesmo período do ano passado, foram quase 52 mil. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVS. A publicitária Camila Silva teve malária quando morava na zona rural, onde há uma maior incidência dos casos. Eu vomitava bastante, sentia muita dor de estômago e dor de cabeça. Quando eu fui na Funasa, deu positivo para malária. Perto de casa não tinha esses indícios, né, vamos dizer assim, mas a cidade inteira estava com, vamos dizer, um pico de malária. E qualquer um estava sujeito a pegar, mesmo que não tivesse sido por sítio ou coisa parecida. O diretor técnico da FVS, Cristiano Fernandes, atribui a redução de 20% à intensificação das ações de controle da doença. A principal estratégia, a principal ferramenta de controle da malária é o diagnóstico precoce e o tratamento adequado do paciente. A gente tem investido muito nos laboratórios, dos técnicos, dos microscopistas. Nós temos mais de 1.000 pontos de diagnóstico no município do estado do Amazonas, então a gente tem garantido acesso, temos garantido o diagnóstico precoce e o tratamento adequado desse paciente. Para reforçar o planejamento estratégico de controle da malária no estado, Manaus recebe uma reunião de avaliação das ações de vigilância, prevenção e controle da doença no Amazonas, no auditório da Faculdade Estácio, na Avenida Constantino Neri, na zona Centro-Sul. O evento reúne profissionais que atuam em 40 cidades amazonenses nos programas municipais de combate à malária. A programação inclui a Organização Pan-Americana da Saúde, o Ministério da Saúde, além da Fundação Oswaldo Cruz. De Manaus, Gabriele Moura, Band News Difusora FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Na ponta do lápis, com Marcos Silvestre e Felipe Bueno. Professor, muita gente deseja um dia poder se tornar investidor de sucesso. Qual o primeiro passo nessa trilha rumo aos bons investimentos? Peraí. Se você não quer se tornar um dia investidor de sucesso, é ruim da cabeça. Para com isso, meu. Tem mais é que querer, tem mais é que ter esse sonho para a sua vida financeira. Se tornar um investidor de sucesso. E se você quiser ser um bom investidor, um investidor de sucesso, você terá primeiro de evitar ser um mau devedor. Peraí, isso é importante para a sua prosperidade financeira. Eu quero repetir aqui. Se você quiser ser um bom investidor e tem que querer ser, olha lá a sua autoestima financeira, hein? Você tem primeiro de evitar ser um mau devedor, cara. Não adianta você pensar que você vai investir dinheiro e ganhar uma grana federal com bons investimentos, se na outra ponta você está pagando juro à toa para banco. Até porque os padrões dos juros que se pagam nas dívidas imprudentes são muito mais elevados do que os juros que se ganha nas aplicações financeiras. Por boas que sejam as aplicações financeiras, a gente tem excelentes aplicações financeiras. Então você tem que dar um jeito de transformar a dívida no investimento. E isso é só uma questão de disciplina financeira. Tu tá pagando o carro financiado, não tá? Tô, prof, tô. Tá pagando o quê? Tô pagando R$1.000 por mês, prof. Tá bom, então faz o seguinte, quando você terminar de pagar esse financiamento, ao invés de correr que nem um trouxa financeiro, desculpe com perdão da expressão, mas é o que acaba sendo, ao invés de correr como um trouxa financeiro pra concessionária, entregar o seu carro usado, pago, quitado por qualquer valor de merreca lá, e financiar a outra diferença, você fala, não vou fazer isso não, sabe o que eu vou fazer? Eu tenho R$1.000 por mês, não tenho? Eu tava pagando a prestação, não tava? Agora eu parei de pagar a prestação, né? Então tenho R$1.000 por mês, tá? Eu vou segurar esse carro aqui, eu vou cuidar, eu vou mandar numa telinha, eu vou mandar fazer um polimento de cristalização, uma higienização do interior, tá? Porque a gente cuidando, a gente gosta das coisas que a gente tem quando a gente cuida, né? Por isso que a gente quer trocar, às vezes, porque não cuida direito, mas tem que cuidar. E eu vou fazer o seguinte, nos próximos X tempos aqui, durante um ano e meio, durante 2 anos, eu vou juntar essa grana todos os meses, eu vou acumular o dinheiro para trocar de carro, sim, porque eu quero trocar de carro, mas pagando à vista e com desconto, embolsando juro enquanto isso, embolsando desconto e não pagando juro para ninguém, tá vendo? Como dá para transformar uma dívida no investimento? Se quer ser um bom investidor, pare de ser um mau devedor. Pare de ser um mau devedor. Se você quiser prosperidade radical para sua vida financeira, e eu sei que você quer, por isso que a gente sempre tem essa fórmula aqui, que é fé no trabalho, juízo no bolso, Band News FM no coração. Vamos prosperar e vamos partilhar. Você dirige, atende o chefe no celular, atende o marido na outra linha, come uma barra de cereal, corre pra ginástica, pinta as unhas no semáforo fechado, passa batom sem olhar no espelho, manda o filho fazer lição, lembra de buscar o filho na escola, dá bronca no filho, mexe a panela, corre pro cabeleireiro e fala ao celular fazendo tudo ao mesmo tempo. E ainda tem de ser bem-sucedida, bem informada, sexy e magra. A gente sabe bem como é.
A Band News FM também só tem 20 minutos para levar o mundo pro ar. Dizer ao povo brasileiro: dedicação. É um pouco mais efetiva. Fica mais difícil um pouco para as mulheres brasileiras. Band News FM, a primeira rádio feita também para você, mulher. Time, borrowed time. Os rumos do país, a qualidade de vida onde você mora. Esta é a rádio de notícias mais ágil e completa. Rádio Band News FM 93.7. Você ouve Band News Manaus. Agora 9 em ponto, a gente começa mais um bloco com as atualizações do seu noticiário aqui pelo Band News Manaus. Eu sou Arthur Coelho, acompanho você junto da Samara Souza, atualizando as informações. Lembrando que você pode participar pelo 993-519370. Este é o número do nosso WhatsApp. E tem o tema mudanças na autorização de viagem internacional para crianças. Tem algumas mudanças aí. E a gente tem as informações com Alan Viana. A nova regra estabelecida pelo TJ se aplica aos casos em que os responsáveis pela criança não tenham residência fixa ou com dificuldades no contato com o pai ou mãe da criança para a autorização de embarque para voos internacionais. A portaria possibilita um tempo maior para o envio e recebimento da autorização de consulados, conforme determina o Conselho Nacional de Justiça, CNJ. A autorização é exigida sempre que a criança ou adolescente precise viajar para outros países desacompanhados, na companhia de apenas um dos pais ou acompanhados de terceiros. O Dia Mundial de Combate ao Tráfico Internacional de Pessoas recebe ações em Roraima. Fala Alex Ferreira. Em alusão ao Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças, comemorado nesta segunda-feira, dia 23 de setembro, a Procuradoria Especial da Mulher de Roraima realiza ações para combater os crimes em Boa Vista. De acordo com a Assembleia Legislativa Roraimense, as ações serão levadas até a fronteira entre Brasil e Venezuela. A ação contou com a participação da ONG Exército da Salvação, que também atua na prevenção e atendimento às vítimas de tráfico de pessoas. A Operação Verde Brasil contabiliza mais de 36 milhões de reais em multas, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Defesa. Os recursos são destinados ao Tesouro Nacional. As multas foram aplicadas principalmente pelo IBAMA e o Instituto Chico Mendes por práticas ilícitas, como mineração e garimpo ilegal, desmatamento e apreensão de madeira. A Operação Verde Brasil é a ação governamental voltada ao combate aos incêndios e crimes ambientais na Amazônia. Em meio a diversas críticas, principalmente relacionadas à política ambiental, o presidente Jair Bolsonaro faz o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas nesta terça-feira, daqui a pouquinho. Historicamente, o Brasil abre os trabalhos do encontro e essa pode ser a maior exposição do presidente brasileiro perante diversos líderes mundiais. Por conta da cirurgia recente, além do discurso, Bolsonaro terá apenas 2 compromissos em Nova York, sendo uma reunião com o Antônio Guterres e uma visita de cortesia a Rodolfo Giuliani, ex-presidente de Nova York. Agora a gente tem destaque do esporte com Luiz Teixeira. Com a presença do goleiro Alisson do Liverpool da Inglaterra e do lateral esquerdo Marcelo do Real Madrid da Espanha, a FIFA anuncia a seleção ideal da Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol da última temporada. Os dois, sendo os únicos brasileiros da equipe, se juntam aos holandeses De Ligt, De Jong e Van Dijk, o espanhol Sérgio Ramos, o croata Luka Modric, o belga Eden Hazard, o português Cristiano Ronaldo, o argentino Lionel Messi e o francês Mbappé. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. 9h04. Nosso ouvinte, que não é o Eduardo Barão, mas é o nosso Barão aqui do Amazonas, cinegrafista da TV Band Amazonas, preso num congestionamento. Tá fácil não, né, Barão? Ser um mau devedor. O caminhão, nessa foto aí, ele tá na Avenida das Torres. Opa, é antes? É outro áudio. Peraí, Barão. Bom dia, Samara, meus colegas aí. Só para dar uma colaborada. Tô tentando sair do Xangri-Lá aqui,
na Avenida das Torres, eu já te mandar foto. Complicadíssimo. Eu não consigo nem acessar a Avenida das Torres. Tá bem complicado. Ele mandou outras fotos aqui. Realmente, situação. O condutor sofre na Avenida das Torres. Prega uma via linda, bonita, maravilhosa, mas quando chega no final, para sair, tanto para Cosme Ferreira quanto para Efigênio Salles, fica preso num forte congestionamento. Exatamente. E aqui, estou fazendo um cálculo aqui pelo mapeamento, tem 1,5 km de retenção. Imagina, se você trabalha ali próximo, como é que fica? Passar 15 minutos num congestionamento é complicado. E continuam aquelas ocorrências, uma na Avenida General Rodrigo Otávio e a outra na Efigênio Salles. Possivelmente isso tem gerado esse congestionamento nessa área. Na Avenida Constantino Nery, o trecho ainda crítico para o condutor continua sendo entre a Telmário Pinto e a entrada do São Jorge, a área em obras ali da Avenida Constantino Nery, sentido bairro Centro. Na Djalma Batista, o trecho mais crítico, com o trânsito mais pesado, é justamente entre a Daci Vargas e a João Valério. Passando esse ponto, tanto na Constantino Nery quanto na Djalma Batista, o trânsito flui bem melhor até o centro da cidade. Falando em centro da cidade, quem tenta sair da Constantino Nery e seguir pela Leonardo Malché, encontra um trânsito também com retenção. Essa retenção segue pela Luiz Antoni, lembrando hoje terça-feira, tem feira itinerante no bairro da Aparecida, tem novena também em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e o trânsito nesta área da cidade fica um pouco mais congestionado. Observa aqui pelo mapeamento a rua Alexandre Amorim, em frente ao Santuário de Aparecida, trânsito com retenção. Quem vem da Ponte do São Raimundo já vai se deparar com esse trânsito mais retido nessa área da cidade. 9h06. Com baixo desempenho na produção de peixes, o Amazonas ocupa a 19ª posição no ranking nacional. O Amazonas tem baixo desempenho na produção de peixes. Segundo dados do IBGE, o estado participou com apenas 1,6% dos mais de 500 milhões de quilos de peixes produzidos pelo Brasil no ano passado. Apesar de ser cercado por um grande volume de água, o Amazonas ocupa hoje a 19ª posição no ranking nacional da produção. O piscicultor Edmário Brito sente que ainda falta incentivo para a atividade. Ainda tem muita coisa a desejar. O que está acontecendo é que falta incentivo, realmente. Falta o governo investir nisso aí, falta mão de obra que nós não temos qualificada. A produção de peixe do estado em 2018 se concentrou principalmente no tambaqui e na matrinchã. Ambos apresentaram crescimento em relação ao ano anterior e respondem por 97% do pescado produzido em cativeiro no Amazonas. Para o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas, Muni Lourenço, é preciso haver mais políticas públicas para que o estado se destaque em contexto nacional. Então, é muito importante que as políticas públicas possam se intensificar para que esse potencial possa realmente ter concretude. É uma atividade que deve merecer um apoio e fomento muito intenso para que nós possamos alavancar essa atividade no Amazonas. O secretário de Pesca e Aquicultura do estado, Leoci Coutrin, discorda dos dados do IBGE. A nossa produção em 2017 estava variando entre 25 e 28 mil toneladas de peixe da piscicultura. E aí, no ano de 2018, baixou para 15 mil. Quando acontece uma coisa como essa, é porque teve alguma coisa muito catastrófica que pudesse baixar drasticamente uma produção em cerca de mais de 10 mil toneladas. Eu não vi nada disso. O que a gente ouviu dizer é que os licenciadores do IBGE iam nas propriedades, não tinha ninguém, eles davam meia volta e ia embora, só produção zero. Segundo o Coutrin, o Amazonas não tem área suficiente para ter escala de produção. Mesmo tendo muita água, nem toda a água serve para criar peixe. Tem topografia do terreno, tem solo, tem uma série de características que tem que ser vista. Segundo o IBGE, o estado com a maior produção de peixes do país é o Paraná, seguido por São Paulo. Em terceiro lugar aparece Rondônia, sendo o único da região norte entre os 10 primeiros produtores nacionais de peixes, responsável por 9,7% da produção do país. De Manaus, Cindy Lopes, Band News, Difusora FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Arthur, nosso ouvinte, o professor Luiz Antônio, falando aqui na sua mensagem de texto,
Vocês são ótimos. Com o alerta de vocês sobre o trânsito, evitei o trânsito e usei o tempo para ler um trabalho acadêmico. Porque do jeito que tá, gente, a gente para, observa e para num canto. É melhor parar e ver que o trânsito tá todo travado, né? Vamos ler o trabalho, vamos ler o livro, vamos se ligar na Band News Difusora FM, como faz o professor Luiz Antônio. Forte abraço, professor. Tem um ouvinte aqui, o José, perguntando sobre a Mega Sena. Aí eu vou trazer informação. Tem hoje o sorteio, tem sorteio hoje? Extra hoje da Mega Sena da Primavera, diz. Samara, a Mega Sena pode pagar hoje 44 milhões de reais para quem acertar sozinho as 6 dezenas. As apostas podem ser feitas até às 18 horas, né, nas lotéricas e no site da Caixa Econômica Federal, no horário Manaus. E a Mega Sena terá 3 sorteios nesta semana para celebrar a chegada da primavera. Então vai ter um hoje, quarta e sábado. Exato. Ah, meu bem. Mas esses 44 saem hoje pra mim. Sai hoje, 44. Será que a gente joga? A gente sempre esquece ou acontece alguma coisa, né, Arthur? É bom jogar. Né? Que evita que a gente jogue. Gente, como é que quer ganhar se a pessoa não joga, Jesus? A gente fica só no sonho, né? A gente fica sonhando, aí eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, ou eu vou dar um tempo, depois eu vou viajar e ficar fazendo planos, mas não joga. Não joga, não quer ganhar. Cidadão não joga, Jesus. Como é que quer ganhar? Mas é isso, que bom. Então, tem 3 chances, tem uma chance a mais nessa semana com essa Mega Sena, com o sorteio de hoje. 44 milhões, vamos lá. Agora 9 da manhã, 11 minutos. Daqui a pouco, a Band News Difusora FM entra em rede. A gente vai falar vai colocar aqui no ar o discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU, já está no local. A gente tem a informação de que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, abriu a sessão e o primeiro a discursar será o presidente Jair Bolsonaro. Está falando nesse instante, né? Daqui a pouco a gente entra em rede para trazer o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Já tem gente aqui, ouvinte, dizendo, Samara, tomara que ele não erre muito no português. O problema do presidente não é errar no português, como errava aí os outros presidentes, alguns presidentes que a gente teve aí no passado. O problema dele é falar demais da conta, né? É não falar aquilo que está dentro. Aquilo que a gente conversa entre amigos, ele acaba falando demais, falando além da conta. É isso que a gente espera que ele não faça durante esse pronunciamento, que para a vida dele, para a vida dos brasileiros, é histórico, porque a gente abre, né? A gente tem essa oportunidade de ter um representante lá que fale sobre o sistema climático, falar que preserva a Amazônia, que preserva a floresta, não só na Amazônia, mas em todo o Brasil. A gente tem floresta em todo o Brasil, né? Sim. E não está muito bem, não, a preservação de toda a floresta no Brasil, não só na Amazônia. Então a gente espera que ele faça um bom discurso e evite de falar além da conta. É o que a gente espera, né, ouvinte? E vamos em frente. Por falta de verba, é adiado para o ano que vem a realização dos transplantes de rim e fígado no Amazonas. Com transplante apenas de córnea, o Amazonas realizou até julho deste ano 101 procedimentos. Em todo o ano de 2018, foram 177 transplantes, uma redução de 42% de transplantados este ano, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Os transplantes de rim e de fígado são os mais procurados no estado. Eles estavam previstos para serem feitos no Amazonas em julho deste ano, mas por falta de verba foram adiados para o ano que vem, como fala a coordenadora da Central de Transplantes do Estado, Leni Passos. Não foi possível ainda concretizar por questões orçamentárias e financeiras. Não houve repasse adequado para a contratação dos profissionais devido à situação orçamentária e financeira que o Estado atravessa. Só por essas condições ele foi transferido, junto com o Ministério da Saúde, para o ano que vem, quando a gente tem um novo orçamento. Apesar de não realizar transplante de outros órgãos, o Amazonas faz a captação de fígado e rim. Os pacientes têm de procurar outro lugar para realizar o transplante, como foi o caso do autônomo Adilson Mesquita. Ele foi transplantado em outra cidade do país. Eu saí daqui porque aqui não faz doador cadáver, né? Só faz doador vivo. Entre esse trâmite todinho de exames, foi mais ou menos quase um ano. Nessa fila você fica esperando a compatibilidade. O maior alcance em doação de órgãos da Central Estadual de Transplante
circulante foi de 50 doadores em 2012. Uma equipe do Banco de Olhos do Amazonas atua no IML para informar as famílias sobre a doação. De Manaus, Gabriele Moura, Band News Difusora FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Agora 9h14, presidente Jair Bolsonaro abre hoje a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. O presidente Jair Bolsonaro já está em Nova York. Nessa terça-feira, faz o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. E depois de muitas falas fora de contexto e cobranças públicas, será a oportunidade de mostrar que os episódios polêmicos estão superados. No entanto, o momento é considerado delicado, principalmente pelas críticas à política ambiental, assim como o aumento nas queimadas e no desmatamento da Amazônia. Durante a cúpula do clima, o presidente da França, Emmanuel Macron, apresentou um projeto de uma aliança para proteger a Amazônia e outras florestas tropicais. Ao fim do evento, que contou ainda com a participação dos presidentes da Bolívia e da Colômbia, Macron criticou a ausência de Bolsonaro. Na capital federal, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, rebateu e disse que Macron está tendo alguns minutos de fama. Eu podia me lembrar das palavras em francês, mas vou lembrar em inglês. He's getting his minutes of fame. Tá bom? Só isso. A expectativa é de que o discurso de Jair Bolsonaro possa reafirmar a soberania do Brasil em relação à Amazônia, além de reforçar os cuidados com a floresta. Vale lembrar que o aumento no desmatamento da Amazônia afetou a relação com países como Alemanha e França, e o Itamaraty teme um boicote ao presidente brasileiro. O fundador do Instituto Dharma de Ciência Política, Creomar de Souza, aponta que a reunião da ONU deve servir para aparar as arestas negativas que foram criadas. O presidente, nas últimas semanas, disse que não está indo às Nações Unidas para brigar com ninguém. Então, a questão é saber se, além de não brigar com ninguém, o presidente vai conseguir aparar algum tipo de percepção que se construiu de maneira negativa sobre o governo até aqui internacionalmente. Por conta da cirurgia recente, Bolsonaro terá apenas, além do discurso, outros 2 compromissos em Nova York. O primeiro deles será uma reunião bilateral com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e o outro, uma visita de cortesia ao ex-prefeito Rudolph Giuliani. Havia a expectativa de que Bolsonaro se encontrasse, mesmo que rapidamente, com Donald Trump, mas a questão não entrou na agenda oficial. De Brasília, João Pedro Melo, Band News FM, em 20 minutos, tudo pode mudar. Arthur, nosso ouvinte sempre, eu adoro nosso ouvinte, ele está sempre ali, escutando, prestando ligado atenção. Ligado a cada detalhe. Incrível, amo. Raimundo, coração para você. Raimundo é motorista de aplicativo, está sempre ligado na nossa programação. E a gente falou há pouco dos sorteios da Mega Sena que vão ocorrer durante essa semana, que é a Mega Sena da primavera. Um acontece hoje, eu falei que seria na quarta-feira, será na quinta-feira. E o outro será no sábado. Então, terça, quinta e sábado, os sorteios da Mega Sena nesta semana. Raimundo, forte abraço, obrigada aí. A gente já fazendo a correção para os nossos demais ouvintes ligadinhos na Band News Difusora FM. Agora 9h17, só mandar aqui um abraço para ouvinte Rizomar Souza dos Santos, acompanhando a programação pela live lá na Compensa, e o João Sinésio também sintonizados aqui no Band News Manaus. Meus pais, Samara. No Facebook. Eu tô pensando o quê? A pessoa é moderna, com a tecnologia, a gente não tem desculpa de perder um assunto por Exato. Aqui. A gente está cercando todos os meios. É pelo Dial 93.7, tem os aplicativos Mano e Band Rádios, além do nosso site, bandnewsdifusora.com.br, e a nossa live pelo Facebook. Discutindo aqui o que vai ser agora. Então, lá vem Sua Viagem. Sua Viagem, com Ricardo Freire. Ando viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo, bem-vindo à primavera de perguntas e respostas do Sua Viagem. Até o fim de outubro eu vou poder responder a dúvida de viagem que você enviar para suaviagem@bandnewsfm.com.br. Hoje eu vou viajar na viagem do Marcelo, ouvinte da Band News FM São Paulo. Agora em outubro ele vai com a Excelentíssima passar 8 dias na Serra Gaúcha. Quer saber quanto tempo ele dedica
para Gramado, Canela e Bento Gonçalves. Certo, Marcelo? Bento Gonçalves, ou a região do Vale dos Vinhedos, está a umas 2 horas de carro de Gramado e Canela. São 2 polos bem distintos da Serra Gaúcha. O ideal realmente é se hospedar nos 2 polos. Então, vamos calcular assim. Dedique pelo menos 2 dias inteiros a Bento Gonçalves. Com 2 dias em Bento, você tira um dia para visitar o Vale dos Vinhedos e fazer o passeio da Maria Fumaça, e outro dia para fazer o circuito dos Caminhos de Pedra, onde cada parada revela um aspecto da cultura da Serra Gaúcha. Se vocês quiserem fazer enoturismo mais sério, podem ficar mais 2 dias só para visitar vinícolas, tanto em Bento quanto na vizinha Garibaldi. Já Gramado e Canela tem tantas atrações que numa viagem só não dá para esgotar. Caso vocês dividam a estada meio a meio, tipo 4 dias em Gramado, em Canela, e 4 dias em Bento, em Gramado vai dar para visitar todas as atrações básicas, como o Lago Negro, o Minimundo, que é uma cidade em miniatura, a Cascata do Caracol, a fábrica de chocolate Praver, e escolhem ainda várias atrações temáticas, como o Parque de Neve Snowland, o Museu de Ciências Mundo a Vapor, também o belíssimo Museu da Moda. Como eu falei, Gramado e Canela são inesgotáveis. E agora, em outubro, não percam as atrações do Natal Luz. Tem 3 shows diferentes, um a cada noite, e muitas atrações gratuitas. Vai por mim, viaja na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Aqui, neste exato ponto do seu dial, 93.7, você tem jornalismo de credibilidade, chamativo, cidadão. Notícias do Brasil e do mundo, e aqui da região, atualizadas em jornais a cada 20 minutos. Começam amanhã as audiências. Donald Trump se envolve em mais uma polêmica. Traz uma pesquisa que tenho certeza interessa. Informação do tempo. Tem uma condição de tempo mais seco. Dos aeroportos, do trânsito. Band News. FM 93.7. Um time de âncoras e colunistas sem comparação no rádio. Não é o tribunal que está julgando de maneira inédita. O americano não é tão bonzinho assim. Chegando ao aeroporto de Valença, você pega um táxi. Imagine que você vai abrir a sua geladeira e a caixa de leite vai conversar com você. A memória está diretamente conectada com a atenção. As pessoas têm problema de dores nas costas. Uma criança se desenvolve melhor na companhia de outras. Para que desembolsar R$700? Você pode pagar uma parcelinha de apenas 10%. Aí você refogou tudo bem, aí você separa. Band News Difusora FM Manaus. Você ouve Band News Difusora FM Manaus. 93.7. Informação o tempo todo. Jornalismo com a credibilidade do Grupo Bandeirantes. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. 9 da manhã e 22 minutos. A saúde indígena é tema de um encontro que acontece hoje e amanhã em Manaus. O primeiro encontro interfederativo de saúde indígena quer promover a integração entre municípios e os distritos sanitários especiais indígenas do Amazonas nas ações de saúde ofertadas aos povos indígenas, além de articular responsabilidades na atenção integral à saúde da população indígena no estado do Amazonas. Cai o índice de confiança do comércio de agosto para setembro deste ano. Ele é medido pela Fundação Getúlio Vargas. O valor recuou 1,5 pontos. Com o resultado, o indicador caiu para 97,2 pontos, em uma escala de 0 a 200 pontos. A confiança dos empresários caiu em 8 dos 13 segmentos do comércio pesquisados. A piora do índice foi provocada pelo recuo do índice de situação atual, que mede a confiança no momento presente, que caiu 3,6 pontos, passando para 92,1 pontos, depois de 2 altas consecutivas. Uma panificadora... Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto, vamos logo falar do esporte. A seleção feminina de vôlei derrota o Japão por 3-0 e sobe para a 5ª colocação geral da Copa do Mundo. O Brasil volta à quarta na madrugada de sexta-feira contra o Camarões
à 1 da tarde no horário de Manaus. À 1 da manhã. À 1 da manhã, aliás, no horário de Manaus. E volta à quadra na madrugada de sexta-feira. Aí tu falou volta à quarta, aí eu me confundi todinho agora aqui. Mas o que importa é que a seleção feminina, gente, ganhou. Benza a Deus. Agora 9 da manhã e 24 minutos, você estava falando há pouco desse leãozinho aí. Esse leãozinho aqui, uma panificadora e um supermercado são identificados com desvio de energia em uma operação policial na Zona Norte. A Amazonas Energia realizou essa operação que aconteceu ontem para combater e coibir a prática de furto de energia elétrica em um supermercado e essa panificadora que estão localizados na rua Paulo Lima, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Durante a inspeção foi constatado desvio de energia em ambos os estabelecimentos em 3 fases ligadas diretamente à rede de baixa tensão da distribuidora. E no sistema da empresa, os estabelecimentos encontravam-se desligados por inadimplência com débito no montante de mais de R$1.300.000. Imagina, mais de R$1.300.000. Foram realizados os procedimentos de inspeção, o levantamento de carga do local e a caracterização de irregularidade pelo perito do Instituto de Criminalística. Isso aí é um tigre, é um leão. Imagina uma situação dessa. Todos os felinos juntos, nossa. Porque a gente observa aqui, a Amazonas Energia mandou também foto do local, né, do comércio, do estabelecimento. Enorme, né? Enorme. O estabelecimento. Então daí a gente tira que estava fácil, né, diminuir no preço, uma concorrência desleal, sendo que estava acontecendo aí um furto de energia identificado por equipes da Amazonas Energia na área da Zona Norte da capital amazonense. Evite esse tipo de situação, gente. Que constrangimento. Já pensou? Chega a equipe no local, vai verificar a situação, ou já é por meio de denúncia, ou mesmo por meio de fiscalização feita pela própria empresa Amazonas Energia e se depara com uma situação como essa. Aí um débito no montante de mais de R$1.300.000, fora as multas que serão acrescidas, nossa, vai ter que fechar. E lembrando que qualquer tipo de denúncia em relação a furto de energia pode ser realizada, pode ser feito por meio das centrais de atendimento da empresa no 0800 701 3001, 0800 701 3001 e também tem um aplicativo que você pode baixar pelo seu celular da Amazonas Energia. Lá tem todos os canais disponíveis para fazer qualquer tipo de denúncia. 9h28. Manaus irá receber evento sobre governança na internet. A gente vai mudar aqui a matéria, vamos para Brasília. O Ministério da Defesa divulga os números referentes ao primeiro mês de combate ao fogo na chamada Amazônia Legal. Quase 900 focos de incêndio controlados, 63 pessoas presas e cerca de 36 milhões de reais em multas aplicadas. Esses são alguns números divulgados pelo Ministério da Defesa referentes ao primeiro mês de combate ao fogo na chamada Amazônia Legal. A ajuda das Forças Armadas nos 9 estados da região foi prorrogada até 24 de outubro, com a renovação do decreto da garantia da Lei da Ordem Ambiental, assinado em agosto pelo presidente Jair Bolsonaro. Mais de 8 mil homens atuaram nos primeiros 30 dias da Operação Verde Brasil, entre militares e integrantes de órgãos ambientais e de segurança em nível federal, estadual e municipal. Segundo o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, os resultados mostram que houve, nas palavras dele, um alarde nas críticas às queimadas na floresta amazônica. Então, quando começaram as operações, a tendência foi queda. Eu fico muito perguntando a Amazônia em chama, não é bem assim. Por outro lado, o balanço da Operação Verde Brasil não expôs dados sobre a quantidade de incêndios criminosos e nem soube informar se ONGs estão sendo investigadas por suposta participação nas queimadas, como já denunciado diversas vezes pelo presidente Jair Bolsonaro. Foram apresentados gráficos e imagens de satélite apontando para uma tendência de queda nas chamas após as primeiras ações. Segundo o chefe de combate a incêndios do IBAMA, Gabriel Zacarias, os focos de calor em setembro já estão abaixo da média histórica para o mês na região amazônica.
faltando alguns dias para terminar o mês, a expectativa é que a gente esteja pelo menos 20% abaixo da média histórica de focos de calor para o mês de setembro. Diante do cenário considerado positivo pelo governo, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou em entrevista à emissora norte-americana CNN que as queimadas no Brasil não estão fora de controle. Salles está desde a última quinta-feira nos Estados Unidos, em encontros com investidores e autoridades locais, por ocasião da Assembleia Geral da ONU, que reúne líderes globais em Nova York. De Brasília, Ricardo Viola, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Agora sim, a gente vai ter a matéria do Patrick Vieira, Arthur. Manaus irá receber evento sobre governança na internet. Manaus irá receber a 9ª edição do Fórum da Internet no Brasil, entre os dias 1º e 4 de outubro, com uma discussão que passa pela inclusão digital, proteção de dados, direitos humanos, diversidade, ética e outros temas. O professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também um dos participantes do fórum, Marcos Dantas, fala sobre a importância da discussão da internet na sociedade civil. Discutir a internet é igual a discutir a cidade que você vive, né? Quem é o prefeito, quem é o vereador, a escola, a universidade, mesma coisa na internet. A gente hoje tudo, de tal maneira a nossa vida está ligada ao funcionamento bom ou ruim da internet, discurso de ódio, desinformação, quer dizer, isso tudo afeta a vida da sociedade, afeta a democracia, afeta os comportamentos, as relações humanas. Então a gente tem que discutir isso. Isso está afetando a nossa vida. O estudante de Ciência da Computação da Universidade Federal do Amazonas, Joseph Levinthal, fala sobre o que atraiu ele para participar do fórum. O que me atrai bastante nessas discussões de internet é a questão de liberdade de expressão, proteção de dados, essas coisas que mais que tem uma interseção aí entre a parte jurídica e a parte até de informática, a gente pode dizer. Eu planejo ir nessas trilhas também, porque a forma como está distribuída aí o fórum da internet é que eles tentaram botar na mesma trilha esse tipo de palestra que fosse um pouco mais técnico. O fórum seleciona jovens para o programa Youth, que capacita universitários e profissionais formados para receberem estudos na área de governança da internet. Formada em Ciência da Computação, Sara Cardoso diz que os debates sobre a rede são necessários desde a faculdade. Apesar de ser formada na área de Ciência da Computação, eu não tinha muitos conhecimentos acerca de governança da internet, porque a gente na faculdade, a gente aprende muita teoria, muita prática, mas essas questões sociais que estão por trás da internet, a gente acaba deixando um pouco de lado. E eu confesso que eu não tinha conhecimento a respeito disso e eu fui conhecer com o programa Youth. Entre os temas que serão abordados nos workshops estão empreendedorismo e infraestrutura na região amazônica, acesso à internet no interior do Amazonas, estratégia de enfrentamento do discurso de ódio na internet, mulheres que hackeiam o sistema digital, dentre outros. As inscrições para o 9º Fórum da Internet no Brasil são gratuitas e podem ser feitas no site forumdainternet.cgi.br. De Manaus, Patrick Vieira, Band News Difusora FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Agora em Manaus, 9h32, nosso ouvinte, o Hércules Cordeiro, de volta aqui à nossa programação. Forte abraço, Hércules. Final de telefone 3373, traz uma observação que ele acabou de passar na Maripiranga Monteiro e divide com a gente essa situação. Muito bom dia, Beste das Manhãs, Samara Souza, bom dia, Arthur, bom dia, ouvinte. Agora há pouco, pela antiga Avenida Recife, pela Maripiranga, subiu um comboio vindo do complexo prisional. Isso poderia não estar acontecendo. Videoconferência poderia estar acontecendo. Os governantes têm que começar a ter uma boa gestão do nosso dinheiro e utilizar nas áreas mais sensíveis, saúde e educação. Precisamos que a área da justiça também faça uma economia, diferente do que vemos sendo noticiado, com altíssimos salários acima do teto com os nossos juízes. Então, população, vamos martelar esse tipo de coisa. Vamos martelar sim, chamar a atenção das autoridades, para ver se o dinheiro passa a ser empregado onde está sendo realmente necessário. Band News FM em 20 minutos, tudo pode mudar. Obrigada, Hércules, pela informação, pela observação. E a gente se depara quando está no trânsito o tempo todo com essas comitivas que saem de alguma unidade prisional e passam com sirene ligada, chamando a atenção e abrindo caminho justamente para levar os presos para a audiência, sendo realizada nos fóruns de Manaus e principalmente no Fórum Ministro Enoque Reis. Mas sobre esta questão, eu lembro muito bem que esse ponto está dentro da reforma que o ministro Sérgio Moro está tentando colocar. Mas está sendo negado lá nas comissões, está sendo negado no Senado, está sendo negado na Câmara, gente. Isso faz parte do plano também
de ajustamento aí da nossa justiça. Mas, infelizmente, os nossos deputados e senadores não querem. É uma rixa, né? Tem uma rixa aí com o governo e quem acaba sendo prejudicado é a própria população. Será que a população realmente está sendo vista na hora de eles estarem vendo esses programas de governo que estão sendo colocados em pauta? Essa é a questão. Obrigada, Hércules, pela participação. 9h34. 3 dias depois da morte da menina Ágata, no Rio de Janeiro, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou que o caso foi um evento infeliz. A morte da menina Ágata trouxe à tona discussões sobre uma das principais bandeiras de campanha do governo Bolsonaro, o excludente de ilicitude. A proposta integra o pacote anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e prevê que policiais que matem durante o serviço não sejam punidos. É um abrandamento para aqueles que cometem excessos. A família da criança acusa a PM pelo disparo. O presidente da República em exercício, general Mourão, afirmou que o caso pode prejudicar a discussão da proposta no Congresso Nacional. Ele defendeu ainda a proposta de Moro. Eu não posso dar uma resposta, vai passar, não vai passar. Óbvio que dentro, né, de um clima, vamos dizer assim, de emoção como está, pode prejudicar. Tem que haver algum tipo de proteção. É óbvio que uma coisa que eu falo sempre, se nós vivemos dentro do Estado de Direito, a lei tem que valer para todos. Então, quem infringiu a lei tem que ser punido. Questionado sobre a afirmação da família de Ágata de que não houve confronto, Mourão disse que é a palavra de um contra o outro. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, negou uma relação do crime com a ideia do excludente de ilicitude, que ele chama de legítima defesa constante. Em uma agenda em Goiânia, ele defendeu a apuração dos fatos. Os fatos têm que ser apurados, estão sendo apurados pela polícia local. Tenho certeza que vão ser apurados. A partir da apuração completa dos fatos é que se podem tirar conclusões. Isso não nos impede de reconhecer que o evento foi infeliz, né? Que a morte de uma criança é sempre uma tragédia, e lamentar o que aconteceu. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também se pronunciou sobre o assunto. Defendeu uma avaliação muito cuidadosa e criteriosa sobre o excludente de ilicitude. Na Câmara, deputados já falam em derrubar a proposta. De Brasília, Isabel Mega, Band News FM, em 20 minutos, tudo pode mudar. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. Chegou a hora. Venha renegociar ou liquidar sua dívida com o Banco da Amazônia e viver com mais tranquilidade. São condições de pagamento imperdíveis, até 95% de desconto. Válido para operações com recursos do FNO contratadas até 2011 por meio da Lei 13.729. Venha logo, fale com a gente e volte a crescer com sustentabilidade. Banco da Amazônia, movimentando a Amazônia e a sua vida. Você que está pensando em montar um negócio não pode perder a Feira de Franquias Franchise for You Manaus, que será realizada no próximo dia 10 de outubro, das 9 às 20 horas, no Hotel Quality Manaus. Serão quase 100 marcas de diversos segmentos e valores de investimento. Acesse o site www.franquias.com.br e faça sua inscrição gratuitamente. Anotou? www.franquias.com.br. Agora 9h38. Um posto de combustível na zona norte de Manaus é interditado após fiscalização ontem. O posto autuado fica na Avenida Torquato Tapajós. A ação foi realizada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e pelo Procon Manaus após denúncia de consumidores. Conforme o Procon Municipal, várias infrações foram verificadas. Uma das mais graves foi a não emissão de nota fiscal, um crime contra a ordem tributária. O posto tem prazo de 10 dias para apresentar defesa junto ao Procon Manaus. O segmento da construção civil dá sinais de recuperação com os índices de elevação de emprego e de atividade do setor, chegando ao melhor nível dos últimos 6 anos. Os indicativos da recuperação gradual do setor estão na sondagem Indústria da Construção, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria nesta terça-feira.
Edgley Farias não é mais o técnico do time feminino do Nacional. A decisão foi tomada em comum acordo entre o técnico e o coordenador da categoria, Olavo Dantas, devido à intensidade de atividade da escolinha de futebol do Leão, onde Edgley é o responsável. De acordo com Dantas, o clube ainda busca um nome à altura do ex-técnico para assumir o cargo, que em breve deve ser anunciado. O Nacional Futebol Clube vai disputar o Campeonato Amazonense de Futebol Feminino, que estreia no dia 3 de outubro. E ele tá chegando. Boemba, boemba. Com José Simão. Fala, Simão! Buenos dias, Barão! Acorda, macacada! É isso aí, uma terça-feira especial, uma terça-feira diferente, porque nosso enviado especial aos Estados Unidos, José Simão, fala tudo sobre o discurso de Bolsonaro na ONU. E aí, Simão? Na ONU não, como ele diz, ONUD. Que hora vou para o ONUD? Mas, olha, todas as precauções já foram tomadas. No púlpito. No lugar do microfone, botaram um extintor. Aí do lado botaram um rolo. Agora a gente vai, agora 9h40, você acompanha o discurso do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na ONU em Nova York. Em especial pelo exemplo. Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que formam nossas tradições. Em 2013, um acordo entre o governo petista e a ditadura cubana trouxe ao Brasil 10 mil médicos sem nenhuma comprovação profissional. Foram impedidos de trazer cônjuges e filhos. Tiveram 75% de seus salários confiscados pelo regime e foram impedidos de usufruir de direitos fundamentais como o de ir e vir. Um verdadeiro trabalho escravo, acreditem. Respaldado por entidades de direitos humanos do Brasil e da ONU. Antes mesmo de eu assumir o governo, quase 90% deles deixaram o Brasil, por ação unilateral do regime cubano. Os que decidiram ficar se submeterão à qualificação médica para exercer sua profissão. Deste modo, nosso país deixou de contribuir com a ditadura cubana, não mais enviando para Havana 300 milhões de dólares todos os anos. A história nos mostra que já nos anos 60, agentes cubanos foram enviados a diversos países para colaborar com a implementação de ditaduras. Há poucas décadas, tentaram mudar o regime brasileiro e de outros países da América Latina. Foram derrotados. Civis e militares brasileiros foram mortos e outros tantos tiveram suas reputações destruídas, mas vencemos aquela guerra e resguardamos nossa liberdade. Na Venezuela, esses agentes do regime cubano, levados por Hugo Chávez, também chegaram e hoje são aproximadamente 60 mil que controlam e interferem em todas as áreas da sociedade local, principalmente na inteligência e na defesa. A Venezuela, outrora um país pujante e democrático, hoje experimenta a crueldade do socialismo. O socialismo está dando certo na Venezuela. Todos estão pobres e sem liberdade. O Brasil também sente os impactos da ditadura venezuelana. Dos mais de 4 milhões que fugiram do país, uma parte migrou para o Brasil, fugindo da fome e da violência. Temos feito a nossa parte para ajudá-los, através da Operação Acolhida, realizada pelo Exército Brasileiro e elogiada mundialmente. Trabalhamos com outros países, entre eles os Estados Unidos,
para que a democracia seja restabelecida na Venezuela, mas também nos empenhamos duramente para que outros países da América do Sul não experimentem esse nefasto regime. O Foro de São Paulo, organização criminosa, criada em 90 por Fidel Castro, Lula e Chávez, para difundir e implementar o socialismo na América Latina, ainda continua vivo e tem que ser combatido. Senhoras e senhores, em busca de prosperidade, estamos adotando políticas que nos aproximem de países outros que se desenvolveram e consolidaram suas democracias. Não pode haver liberdade política sem que haja também liberdade econômica. E vice-versa. O livre mercado, as concessões e as privatizações já se fazem presentes hoje no Brasil. A economia está reagindo ao romper vícios e amarras de quase 2 décadas de irresponsabilidade fiscal, aparelhamento do Estado e corrupção generalizada. A abertura, a gestão competente e os ganhos de produtividade são objetivos imediatos do nosso governo. Estamos abrindo a economia e nos integrando às cadeias globais de valor. Em apenas 8 meses, concluímos os 2 maiores acordos comerciais da história do país. Aqueles firmados entre o Mercosul e a União Europeia e entre o Mercosul e a Área Europeia de Livre Comércio, o EFTA. Pretendemos seguir adiante com vários outros acordos nos próximos meses. Estamos prontos também para iniciar nosso processo de adesão à Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, OCDE. Já estamos adiantados, adotando as práticas mundiais mais elevadas em todos os terrenos, desde a regulação financeira até a proteção ambiental. Senhorita Izani Calapalo, indígena aqui presente no Brasil. Agora vamos falar de Amazônia. Em primeiro lugar, meu governo tem o compromisso solene com a preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável em benefício do Brasil. O Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade e riquezas minerais. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protege o meio ambiente. Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional, devido aos focos de incêndio na Amazônia, despertaram nosso sentimento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Um deles, por ocasião do encontro do G7, ousou sugerir aplicar sanções ao Brasil sem sequer nos ouvir. Agradeço àqueles que não aceitaram levar adiante essa absurda proposta. Em especial, o presidente Donald Trump, que bem sintetizou o espírito que deve reinar entre os países da ONU. Respeito à liberdade e à soberania de cada um de nós.
Hoje, 14% do território brasileiro está demarcado como terra indígena. Mas é preciso entender que nossos nativos são seres humanos, exatamente como qualquer um de nós. Eles querem e merecem usufruir dos mesmos direitos de que todos nós. Quero deixar claro, o Brasil não vai aumentar para 20% sua área já demarcada como terra indígena, como alguns chefes de Estado gostariam que acontecesse. Existe no Brasil 225 povos indígenas, além de referências de 70 tribos vivendo em locais isolados. Cada povo ou tribo com seu cacique, sua cultura, suas tradições, seus costumes e principalmente sua forma de ver o mundo. A visão de um líder indígena não representa a de todos os índios brasileiros. Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia. Infelizmente, algumas pessoas de dentro e de fora do Brasil, apoiadas por ONGs, teimam em tratar e manter nossos índios como verdadeiros homens das cavernas. O Brasil agora tem um presidente que se preocupa com aqueles que lá estavam antes da chegada dos portugueses em 1500. O índio não quer ser latifundiário, pobre em cima de terra rica. Especialmente das terras mais ricas do mundo. É o caso das reservas Yanomami e Raposa Serra do Sol. Nessas reservas existe grande abundância de ouro, diamante, urânio, nióbio e terras raras, entre outros. E esses territórios são enormes. A reserva Yanomami sozinha conta com aproximadamente 95 mil quilômetros quadrados, o equivalente ao tamanho de Portugal ou da Hungria, embora apenas 15 mil índios vivam nessa área. Isso demonstra que os que nos atacam não estão preocupados com o ser humano índio, mas sim com as riquezas minerais e a biodiversidade existentes nessas áreas. E para mostrar aos senhores que não existe uma autoridade única entre os índios, eu quero ler uma carta aqui de grande parte das comunidades indígenas endereçadas para os senhores. O grupo de agricultores indígenas do Brasil, formado por diversas etnias e com representantes por todas as unidades da federação, que habitam uma área de mais de 30 milhões de hectares no território brasileiro, vem respeitosamente perante a sociedade brasileira endossar apoio total e restrito à indígena Izani Calapalo, aqui presente, do Parque Indígena do Xingu, Mato Grosso, que a mesma possa, na Assembleia das Nações Unidas, em Nova York, Estados Unidos, externar toda a realidade vivida pelos povos indígenas do Brasil, bem como trazer à tona o atual quadro de mentiras propagado pela mídia nacional e internacional, que insistem em fazer dos povos indígenas do Brasil uma reserva de mercado sem fim, atendendo interesses estrangeiros de países que ainda enxergam no Brasil uma colônia, sem regras e sem soberania. O Brasil possui 14% do seu território nacional regularizado como terras indígenas e muitas comunidades estão sedentas para que o desenvolvimento dessa parte do Brasil finalmente ocorra sem amarras ideológicas ou burocráticas. Isso facilitará o alcance de uma maior qualidade de vida nas áreas do empreendedorismo, saúde e educação. Uma nova política indigenista no Brasil é necessária. O tempo urge. Medidas arrojadas podem e devem ser incentivadas na busca pela autonomia econômica dos indígenas. Certamente
que, se um conjunto de decisões vier nesse sentido, poderemos vislumbrar um novo modelo para a questão indígena brasileira. Um novo tempo para as comunidades indígenas é fundamental. A situação de extrema pobreza em que se encontram, sobrevivendo tão somente do Bolsa Família e de cestas básicas, nunca representou dignidade e desenvolvimento. O ambientalismo radical e o indigenismo ultrapassado e fora de sintonia com o que querem os povos indígenas representam o atraso, a marginalização e a completa ausência de cidadania. A realidade ora posta impõe que o mundo, na arena da Assembleia das Nações Unidas, possa conhecer nossos desejos e aspirações na voz da indígena Izani Calapalo, que transmitirá o real quadro do meio ambiente e das comunidades indígenas brasileiras. Portanto, Izani Calapalo goza de confiança e do prestígio da liderança indígena interessada em desenvolvimento, empoderamento e protagonismo, estando apta para representar as etnias relacionadas anexas, que são 52. Acabou o monopólio do senhor Raoni. A Organização das Nações Unidas teve papel fundamental na superação do colonialismo e não pode aceitar que essa mentalidade regresse a essas salas e corredores sob qualquer pretexto. Não podemos esquecer que o mundo necessita ser alimentado. A França e a Alemanha, por exemplo, usam mais de 50% de seus territórios para a agricultura. Já o Brasil usa apenas 8% de terras para a produção de alimentos. 61% do nosso território é preservado. Nossa política é de tolerância zero para com a criminalidade, aí incluídos os crimes ambientais. Quero reafirmar minha posição de que qualquer iniciativa de ajuda ou apoio à preservação da floresta amazônica ou de outros biomas deve ser tratado em pleno respeito à soberania brasileira. Também rechaçamos as tentativas de instrumentalizar a questão ambiental ou a política indigenista em prol de interesses políticos e econômicos externos, em especial os disfarçados de boas intenções. Estamos prontos para, em parcerias e agregando valor, aproveitar de forma sustentável todo o nosso potencial. O Brasil reafirma seu compromisso intransigente com os mais altos padrões de direitos humanos, com a defesa da democracia e da liberdade de expressão religiosa e de imprensa. É um compromisso que caminha junto com o combate à corrupção e à criminalidade, demandas urgentes da sociedade brasileira. Seguiremos contribuindo dentro e fora das Nações Unidas para a construção de um mundo onde não haja impunidade, esconderijo ou abrigo para criminosos e corruptos. Em meu governo, está acompanhando aqui na Band News FM o discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro. 3 terroristas Vamos continuar paraguaios acompanhando. E um chileno que viviam no Brasil. Como refugiados políticos, também foram devolvidos aos seus respectivos países. Terroristas, sob disfarce de perseguidos políticos, não mais encontrarão refúgio no Brasil. Há pouco, presidentes socialistas que me antecederam desviaram centenas de bilhões de dólares, comprando parte da mídia e parte do parlamento. Tudo por um projeto de poder absoluto. Foram julgados e punidos graças ao patriotismo, perseverança e coragem de um juiz que é símbolo no meu país.
o doutor Sérgio Moro, nosso atual ministro da Justiça e Segurança Pública. Esses presidentes também transferiram boa parte desses recursos para outros países, com a finalidade de promover e implementar projetos semelhantes em toda a região. Essa fonte de recursos secou. Esses mesmos governantes vinham aqui todos os anos e faziam descompromissados discursos com temas que nunca atenderam aos reais interesses do Brasil, nem contribuíram para a estabilidade mundial. Mesmo assim, eram aplaudidos. Em meu país, tínhamos que fazer algo a respeito dos quase 70 mil homicídios e dos incontáveis crimes violentos que anualmente massacravam a população brasileira. A vida é o mais básico dos direitos humanos. Nossos policiais militares eram o alvo preferencial do crime. Só em 2017, cerca de 400 policiais militares foram cruelmente assassinados. Isso está mudando. Medidas foram tomadas e conseguimos reduzir em mais de 20% o número de homicídios nos 6 primeiros meses do meu governo. As apreensões de cocaína e outras drogas atingiram níveis recorde. Hoje o Brasil está mais seguro e ainda mais hospitaleiro. Acabamos de estender a isenção de vistos para países como Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá. E estamos estudando adotar medidas similares para a China e Índia, entre outros. Com mais segurança e com essas facilidades, queremos que todos possam conhecer o Brasil, em especial a nossa Amazônia, com toda a sua vastidão e beleza natural. Ela não está sendo devastada e nem consumida pelo fogo, como diz mentirosamente a mídia. Cada um de vocês pode comprovar o que estou falando agora. Não deixe de conhecer o Brasil. Ele é muito diferente daquele estampado em muitos jornais e televisões. A perseguição religiosa é um flagelo que devemos combater de forma incansável. Nos últimos anos, testemunhamos em diferentes regiões ataques covardes que vitimaram fiéis congregados em igrejas, sinagogas e mesquitas. O Brasil condena energicamente todos esses atos e está pronto a colaborar com outros países para a proteção daqueles que se veem oprimidos por causa de sua fé. Preocupam o povo brasileiro, em particular a crescente perseguição, a discriminação e a violência contra missionários e minorias religiosas em diferentes regiões do mundo. Por isso apoiamos a criação do Dia Internacional em memória das vítimas de atos de violência baseados em religião ou crença. Nessa data, recordaremos anualmente aqueles que sofrem as consequências nefastas da perseguição religiosa. É inadmissível que em pleno século XXI, com tantos instrumentos, tratados e organismos com a finalidade de resguardar direitos de todo tipo e de toda sorte, ainda haja milhões de cristãos e pessoas de outras religiões que perdem sua vida ou sua liberdade em razão de sua fé. A devoção do Brasil à causa da paz se comprova pelo sólido histórico de contribuições para as missões da ONU. Há 70 anos, o Brasil tem dado contribuição efetiva para as operações de manutenção da paz das Nações Unidas. Apoiamos todos os esforços para que essas missões se tornem mais efetivas e tragam benefícios reais e concretos para os países que as recebem.
Nas circunstâncias mais variadas, no Haiti, no Líbano, na República Democrática do Congo, os contingentes brasileiros são reconhecidos pela qualidade de seu trabalho e pelo respeito à população, aos direitos humanos e aos princípios que norteiam as operações de manutenção de paz. Reafirmo nossa disposição de manter contribuição concreta às missões da ONU, inclusive no que diz respeito ao treinamento e à capacitação de tropas, área em que temos reconhecida experiência. Ao longo deste ano, estabelecemos uma ampla agenda internacional com o intuito de resgatar o papel do Brasil no cenário mundial e retornar as relações com importantes parceiros. Em janeiro, estivemos em Davos, onde apresentamos nosso ambicioso programa de reformas para investidores de todo o mundo. Em março, visitamos Washington, onde lançamos uma parceria abrangente e ousada com o governo dos Estados Unidos em todas as áreas, com destaque para a coordenação política e para a cooperação econômica e militar. Ainda em março, estivemos no Chile, onde foi lançado o ProSul, importante iniciativa para garantir que a América do Sul se consolide como um espaço de democracia e de liberdade. Na sequência, visitamos Israel, onde identificamos